Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Fala Infra. Sou Bernardo Cardoso, tô com mais uma convidada super especial aqui. Vou deixar minha amiga de bancada apresentar ela, Pamela Brito. Sejam muito bem-vindos ao Fala Infra. Obrigada, Bernardo, mais uma vez, em estar dividindo essa bancada com você. A gente está com uma convidada hoje super especial, que é a Maria Luísa Reis. Ela é engenheira mecânica e ela também é PhD em engenharia nuclear, não é isso? É isso. Conta um pouquinho a sua história pra gente, como você entrou nesse mundo, o seu amor pela tecnologia. Então fala um pouquinho de você pra gente. Primeiramente, quero agradecer a vocês, Bernardo, Pamela. Estou super feliz aqui com vocês, já batemos muito papo, já gastamos muita história, vai ser assim, verdade, super divertido, Maria? Foi muito bom, e agora a gente vai começar a falar sério, né? Bem, eu sempre quis ser engenheira. Eu tenho interesse em construir coisas, né? Então, ver aquela ideia de você não tem e você vai construir, vai modificar e vai passar a ter. Era uma coisa que desde criança que eu tinha. Então, criança, foi uma moda de ter ventilador portátil. E todo mundo tinha, tem bastante tempo, tá? Então, não era tão comum. E eu desmontei uma boneca para fazer um ventilador. Porque ela tinha um disco LP, assim, tipo um vinil, né? E ela tinha um vinilzinho lá, e eu desmontei o motor para fazer o ventilador. E sempre tive apoio da família, que fizeram tudo isso. Então, assim, eu achava bacana, eu achava incrível transformar. Conseguir ter uma ideia e, a partir do que eu tinha disponível, fazer a transformação. E nessa ideia, eu fui seguindo e fui fazer engenharia. Eu era boa em matemática, né, que é aquela necessidade de você ter uma boa matemática firme, era minha praia, definitivamente. Então eu fui fazendo e fui para mecânica, porque eu achava que a mecânica era mais fácil de concretizar coisas, né? Era fábrica, era um produto, então eu fiz engenharia mecânica. Boa, e aí, como você foi lá da engenharia mecânica para engenharia nuclear? Sim. Então, eu queria ter uma fábrica, então por isso eu fiz engenharia mecânica, né? Mas ao longo do curso de mecânica, a gente viu várias opções. Então, quando eu fiz engenharia mecânica, as opções eram a engenharia ligada à termodinâmica, fluidos, bombas, turbinas, que a gente chamava de mecânica mole. Tinha mecânica dura ligada a mecanismos e equipamentos mecânicos, né? Que a gente chamava de mecânica dura. E tinha usinagem, ferramentaria, que era uma coisa meio à parte. E tinha uma outra ênfase, na época, que era tipo uma especialização, uma ênfase, né? Da mecânica, que era nuclear. Atualmente, o curso de nuclear é totalmente à parte. Mas é uma engenharia muito próxima à engenharia mecânica. Não deixa, a usina nuclear é uma termoelétrica que usa os princípios da fissão nuclear para gerar energia. Sim. Então, tem muita proximidade com a engenharia mecânica. E eu achei diferente, eu queria aprender mais, eu queria ver coisas diferentes, eu entrei para mecânica. Além disso, durante o meu período da faculdade anterior, eu tive vários desafios, participei de iniciação científica e conheci um professor que eu achei assim, uma referência, que me ensinou muita coisa diferente, fora do padrão, e ele era do departamento de engenharia nuclear. Então eu entrei por lá e fiz a ênfase nuclear. Que legal, Maria. A gente já vem conversando, já estávamos conversando há muito tempo, né? Maria Luísa tem muitas experiências diferentes na vida dela, né? Tipo, queria que você falasse um pouco dessas suas experiências internacionais e tudo que você viveu. Como é que você chegou a esse ponto de ser uma pesquisadora e tudo mais? Uma das motivações de eu me aproximar desse professor foi exatamente o desafio de resolver um problema matemático que não era resolvido de outra forma. Então, eu gostava de ir para os caminhos extremos, né? Até outro dia, né, eu vi um vídeo antigo, obviamente, Steve Jobs, falando que se você quer inovar, você tem que ir para as bordas e não para o centro. Você quer ir no limite, né? E eu gostava de ir para o limite, para as bordas. Então, eu trabalhei muito com algoritmos na mecânica, que eram algoritmos de ensaios não destrutivos. Na mecânica tem muito isso, você que é engenheiro civil também conhece, que é você analisar uma peça, um objeto, sem a necessidade de destruir para saber se está errado dentro dele. Quando você está falando de indústria, né?
é comum você fazer uma análise estatística, né? Você pega uma amostra, destrói, vê se ela resiste a quebrar, a pressão. E aí, daí você diz, ó, esse lote tá bom. Mas quando se trata de alguns objetos que você não pode fazer isso, não pode ir um a um, você tem que fazer uma análise não destrutiva. E aí eu trabalhei muito com isso, desde a acústica e vibração. Então eu fazia algoritmos para análise de se a peça estava em conformidade, se ela estava com todo o rigor do seu funcionamento através da análise da vibração dela ou das ondas acústicas que passavam por dentro dela. E exigia cálculos e algoritmos para fazer isso. E aí eu comecei a trabalhar com computação, né, na época, para justificar essa análise da mecânica. E aí a nuclear também foi um pouco na sequência disso. A nuclear também usa muito a radiação para você fazer a análise no nosso corpo, a tomografia, a radiografia e posteriormente a tomografia, mas também tem tomografia de peças mecânicas e outras coisas assim. E aí nessa história, esses algoritmos, eles exigiam mais complexidade matemática. Por exemplo, inteligência artificial, que já existe há mais de 30 anos, com métodos usando máxima entropia, teoria bayesiana, redes neurais, tudo isso para justificar conclusões. Porque é complicado você falar para quem não entende, mas é simples de entender, se você pensar bem. Ora, você vai fazer uma tomografia no seu corpo, porque você não vai cortar você ao meio para saber se você tem um tumor ou uma doença. Como é que você vai fazer? Um exame não destrutivo. É um exame não destrutivo, então é o equivalente. Você vai analisar aquilo, aí você bota uma radiação aqui, tem lá do outro lado, como se fosse uma radiografia que vai receber aquela informação. Aquela informação, ela é uma informação como se fosse uma sombra. Ela não é precisa, você não consegue enxergar muita coisa daquilo. Então, para você realmente saber o que tem dentro de você, tem muito cálculo matemático. O fato é que depois de você fazer isso anos, você acha que é mágica, que você deita ali naquele tomógrafo e sai aquela imagem dentro de você. Mas aquilo é uma suposição do que tem dentro de você. Aquilo é um algoritmo que foi lá, calculou e diz assim, baseado nas informações que eu capturei, que não são essas, eu concluo que dentro do seu corpo é assim. Por isso que tem muita inteligência artificial nessa história. Entendi, que interessante. Maria Luísa, conta um pouco da história do submarino que você trabalhou também. Sim. Durante o período que eu fiz engenharia nuclear, eu fui gerente do projeto simulador do circuito primário do submarino. Era um projeto que estava financiado pela FAPESP, lá em São Paulo, que fica dentro do campus da USP, né? E a ideia era exatamente fazer esse simulador do submarino. Foi um projeto bem interessante. E, digamos, para mim, bem desafiador. Eu era bem jovem, estava no doutorado, mas eu entrei no doutorado aí com 23 anos. Jovem. Bem 24, jovem. 23, 24. Engenharia já demora mais, né? Porque são 5 anos. E os meus colegas, que eram gerenciados por mim, digamos assim, né? Eram todos doutores, assim, doutor do MIT. Eles eram incríveis, muito atenciosos, faziam o que eu orientava, mas era um peso muito forte. Né? Assim, era um peso, gerenciar e orientar esses projetos era impressionante. Assim, eu reconheço que eu tive colegas incríveis. Imagina. Foi uma experiência fantástica fazer parte desse projeto lá no Até porque, Josi, você para pensar, cara, quantas pessoas já trabalharam no projeto de um submarino nuclear? Até essa questão toda da radiografia, da tomografia, a gente não para levar em consideração isso, que ali tem... Para mim, acho que deve ter 90% das pessoas que estão assistindo a gente deve pensar a mesma coisa que eu. A gente entra ali... como se fosse uma fotografia e a gente não leva em consideração que tenha até a mesma a inteligência artificial aplicada por trás desse componente, né?
Como é uma coisa bem consagrada já, você nem usa o termo inteligência artificial para encontrar a imagem, ainda que os algoritmos sejam de inteligência artificial. Hoje você pensa assim, aquela imagem já é uma coisa consagrada, você já tem aquilo. O que você hoje pensa é usar a inteligência artificial para fazer o diagnóstico, quer dizer, já viu, já compara com outras imagens, já identifica até a origem da doença e qual é a doença. Mas aquilo também é inteligência artificial, porque efetivamente você não viu nada ali dentro. Né? Então, legal, isso é que é legal de ser engenheiro. Você fala, por que eu quis ser engenheiro? Porque é isso, né? É você tornar as coisas do dia a dia de alguém a partir do nada. Você não tem algo concreto, mas de repente você vem com uma ideia e essa ideia se transforma e as pessoas passam a usar como se sempre tivesse sentido aquilo na vida e não vivem mais sem aquilo. E nem se dão o trabalho de pensar, poxa, que complexo é. Verdade. É bacana isso. Ela estava me contando um pouquinho antes de a gente entrar na entrevista, né, esse negócio do submarino, que o submarino é nuclear, né? Então a radiação toda que está ali dentro escapa algum pouco, né? E então, tipo, isso daí era utilizado inclusive para você ver fora da, né, como se fosse um radar, utilizar como um radar, não é isso? Mais ou menos? Quando eu fiz meu doutorado, a ideia era exatamente usar a radiação que está disponível numa instalação nuclear, que pode ser até num submarino, mas também numa instalação de uma usina física, que tem radiação ali disponível na parte blindada, e que você não pode botar ninguém para ficar olhando o que tem dentro, porque não é saudável. Você não tem condições. E aquela situação é muito crítica, porque se algo dá errado lá dentro, pode gerar uma tragédia. Sim. Então, algumas coisas que você pode fazer é aproveitar aquela pequena radiação que tem ali para usar como se fosse um seu olho ali e capturar informações e tirar uma tomografia das instalações que estão ali rodando, para saber se tem tão íntegra, se não tem nada quebrado, fissurado. Maneiro, nunca tinha pensado nisso. Né? Então você tem condições de fazer muita coisa com aquele super interessante. Super interessante. Muito verdade. Maneiro. E a gente está falando muito da engenharia nuclear, que a Maria Luísa acabou indo para essa área no início da carreira, né, Maria Luísa? Foi bem novinha. E hoje ela trabalha com inteligência artificial, uma coisa... Tipo, acho que acabou foi sendo levada, né, Maria Luísa? Então eu vou contar que essa eu não contei. Eu estava fazendo meu doutorado, fui para a França. Na França eu trabalhei em laboratório de visão artificial. E eu me empolguei, porque à medida que eu ia trabalhando com ensaio não destrutivo, eu ia vendo que o algoritmo e o software era muito mais poderoso do que aquela indústria que eu queria ter quando eu entrei na faculdade. Então eu pensei, poxa, eu quero trabalhar na indústria de software. Eu vejo que dá para fazer muita coisa, ter resultados impressionantes e mudar a vida das pessoas de verdade, mais até do que ter uma fábrica. E quando eu voltei da França, defendi minha tese de doutorado, eu quis entrar nesse mercado, que era um mercado que ainda não estava muito bem consolidado. Vou falar aqui que tem bastante tempo, né? Tem 30 anos. E eu entrei numa empresa de inteligência artificial. Eu entrei numa empresa chamada SMI Inteligência Artificial, em 94, então tem mais do que isso. Existia uma empresa comercial que tinha esse propósito. Ela era representante de software estrangeiros. E oferecia, normalmente, para a indústria, a parte de inteligência artificial, e tinha uma parte também de gestão de documentos, processos, que era o GED, né, e o Workflow. Eu entrei nessa empresa um pouco aventureira. Então, não vou dizer que eu fui levada nesse momento, porque eu achei uma aventura. Eu falei, cara, eu quero trabalhar nisso. Enquanto eu estiver na universidade, eu não vou conseguir ir para outro lado. Mas se você... Uma análise, né? Tipo, a pessoa que está te vendo de fora fazendo esse caminho, você falou pra gente, eu queria ver a engenharia transformar vidas, né? Tipo, a gente na engenharia acaba pensando numa solução para transformar vidas na realidade. Quando a gente vai para a parte tecnológica, as realizações acabam sendo mais fáceis, né? Tipo, o produto é muito fácil de você ser realizado e testado e feito, né? Teve ainda uma outra questão aí no meio disso que me tocou bastante. Quando o meu trabalho em tomografia, que foi no meu mestrado,
teve contribuição, ele foi inédito, deu artigos, etc. E eu acabei que essa minha teoria foi base de uma tese na engenharia biomédica na UFRJ. E eu, na época, conversei com um aluno lá, eu fui chamada para a banca. Como é que você fez? Você usou os dados do tomógrafo com o meu algoritmo? Aí ele, não, porque na época não tinha saída de dados do tomógrafo. E eu fiquei muito preocupada. Falei, como assim? Então você está usando isso como? Ah, não, estou usando com dados simulados, porque o tomógrafo não tem saída de dados. Eu falei, mas o tomógrafo usa o algoritmo, ele usa, mas ele vai usar lá internamente, dentro de um firmware, uma coisa fechada. Aí eu falei, poxa, então esse trabalho que eu estou tendo aqui, de fazer algo que era uma tomografia de poucas projeções, que significa menos energia, que significa menos exposição à radiação, ela não vai poder ser usada no Brasil com os tomógrafos que já existem? Ele, não. E eu fiquei muito chateada porque na época eu recebi muitas cartas do mundo inteiro a respeito desse trabalho que eu fiz. E eu falei, poxa, eu estou gastando dinheiro do CNPq para uma empresa estrangeira embutir dentro do equipamento dela e depois, quando eu estiver doente, cobrar uma fortuna para fazer minha tomografia. Eu acho que não está certo isso. Então, eu já estava decidida ali a mudar. E realmente foi o que eu fiz. Eu saí, vou entrar na área de software, porque eu quero tentar empreender, não só ser cientista. Porque o cientista brasileiro já é genial, mas a gente precisa de empreendedores. Sim. E aí foi nessa história, eu entrei na CIA, essa empresa com um nome engraçado, porque essa minha inteligência artificial era a CIA. Eu carteirinha da CIA, né? Estava em todos os lugares. Poderosa. E aí eu tomei conhecimento de um mercado, que era o mercado de gestão de documentos e processos. Eu achei que era um mercado que estava dando certo e 2 anos depois, eu fundei minha empresa nessa área, mas com uma tecnologia diferente, que é a tecnologia web, que não era a mesma tecnologia que eles usavam. Então eu conheci o mercado e fundei essa empresa. É a Lab 245. É a Lab 245. Então fala um pouquinho dela, assim, nasceu de acordo com isso que você viveu e o que você queria fazer de diferente? Qual era ali a sua projeção para a Lab 245? Pois é, na época que eu trabalhei nessa empresa, a sede da empresa original, que eles representavam, era no Colorado. Eu estive lá, convivi com o pessoal do Colorado. E uma das grandes dificuldades que a gente via nos nossos clientes brasileiros é que o cliente brasileiro, ele não conseguia ser ouvido por aquela empresa. Ele tinha características específicas que ele não conseguia ser ouvido. Às vezes era Petrobras e eles perguntavam, o que é Petrobras? Aí eu falei, caramba, é a maior empresa do Brasil e a gente não conseguia ter uma representatividade lá para coisas necessárias. Outra coisa é que essas empresas, na tecnologia que eles empregavam na época, era muito difícil de customizar, né? Você quer fazer um produto mais adequado àquela empresa e você tem que fazer uma customização, alterações no software. E essas alterações mudavam a essência do software. Então, eles compravam um software caro do exterior e a gente ficava programando e acabava mudando tudo. Isso era caro, desgastante e não tinha um resultado de boa qualidade porque não era feito para isso. Quando eu fiz a Lab 245, eu pensei, vamos atender várias frentes importantes. Uma, o produto tem que ter uma comunicação fácil, porque se a gente está querendo implementar uma gestão de informação e de processos, a gente não pode se limitar a um escritório. A gente tem que implementar o mundo. Então, o método que a gente fez, que era usando a internet, na época não era tão popular assim, foi o primeiro passo. Então, a Lab 245 foi a primeira empresa do mundo a implementar o workflow na web. Legal. Além disso... Caramba! Que bacana. Isso é bem impactante. A gente participou de eventos lá nos Estados Unidos e teve esse reconhecimento. Além disso, a customização era importante, porque as grandes empresas eram as principais clientes desse produto. E a gente precisava adaptar. Mas se a gente for customizar, toda vez que customiza, desconfigura aquilo que tem de bom. A robustez, a segurança, tudo que você precisa confiar na ferramenta. Então, a gente começou a fazer ferramentas que tinham uma base comum. E, em cima dessa base, formas de customizar que não comprometiam a base, que hoje é chamado de low code. Então, a gente fez uma ferramenta low code, na época não existia esse termo,
que é exatamente você ter uma base toda consolidada de login, de auditoria, de funções básicas da ferramenta e parâmetros que estão ali disponíveis para você poder trabalhar e fazer uma coisa específica para um cliente. A gente costuma dizer que é um paralelo como se fossem Legos. O Lego, a pecinha está pronta do Lego. Você vai encaixando no outro, aí faz um produto, aí pode Isso fazer já um faz quanto tempo, uma Maria? casa. Isso já faz um tempão, né? Tem 30 anos. Ano que vem faz 30 anos. Está chegando. Então, a gente investiu nisso pesadamente. Então, muito pesquisa e desenvolvimento para trabalhar nisso. Era uma coisa que eu já sabia, né? Porque quem vem da universidade sabe trabalhar bem, P&D. Então, a gente trabalhou nisso, mas sempre com dificuldade. Como uma empresa brasileira com uma tecnologia de ponta, não é fácil, né? Você seguir. Só que agora, na inteligência artificial, as coisas... A gente estava pronto para isso. Porque a gente lidava com conteúdo de documentos e dados. Então, a gente tinha a base toda lá. Processo, automação e a inteligência artificial que eu já conhecia de antes. Então, assim, agora a gente foi premiado com esse momento. Você saiu na frente de todo mundo, então. A Magali Robô foi lançada em 2018. Em 2018, nós lançamos a nossa plataforma de inteligência artificial. Eu ia perguntar o que era a Maps 245 e a Magali Robô. Até a nossa colega lá tá com uma camiseta da Magali. A Magali Robô, ela é uma plataforma que trabalha conteúdos de dados corporativos. Então, documentos, e-mails, eu estava até falando de documentos de engenharia. Um documento DWG que tem coordenadas, tem peças, tem elementos, tem tudo lá dentro. Eu consigo ler aquele documento e interpretar aquela informação para usar como base para analisar estatísticas, analisar custos e até analisar, por exemplo, um acidente que ocorreu numa determinada região. Eu vou saber qual foi as instalações que foram comprometidas naquele acidente, um desmoronamento, por exemplo. Teve uma região que sofreu por causa de uma enchente, alguma coisa assim. Tem alguma instalação que foi comprometida? Como eu tenho todos os desenhos, às vezes essa informação não está catalogada, ninguém catalogou aquilo. Mas como eu tenho os desenhos, eu sei ler o conteúdo do desenho, eu sei qual é a coordenada, que tipo de equipamento tem lá, qual é a fragilidade daquele equipamento para tomar uma decisão, dar uma orientação do que ser feito. Então, isso é uma IA aplicado aos documentos de inteligência. Mas quais são os formatos de documentos que você consegue ler com a Magali Robô? Eu consigo ler os documentos mais triviais, né? Imagens, PDF, documentos DocX, Excel, PowerPoint. Mas eu consigo também ler documentos de outras naturezas. Então, tem formatos, vários formatos, inclusive os formatos DWG, de desenho técnico. Aplicados para engenharia. Poxa, é muito legal aplicado para engenharia. Que legal. É uma coisa que é bem diferente, o mercado não está tão pronto para isso, não tem tantas ferramentas hoje disponíveis para ler o documento de engenharia e é extremamente útil, porque dá muito trabalho você resgatar toda aquela informação do passado, por exemplo, que você tem, e indexar na mão, obter metadados daquela informação já é complicado, ainda mais tomar decisões a respeito da informação que está lá dentro. Exatamente. Então, é algo diferente. Então, isso a Magali Robô faz. E ela lê tudo isso junto. Então, ela lê a memorial de cálculo, ela lê o projeto, o contrato maneiro, né? E o desenho. Isso misturado. Tipo, a gente fala muito lá tipo, no Instituto e até mesmo nas conversas da nossa área, né, Pan? Tipo, a gente fala muito que a engenharia parou no tempo, né? Tipo, a gente não avança tanto com a engenharia civil, tá? Ainda mais dentro da estrutura estadual aqui que a gente Isso, ainda mais isso, exatamente. Aí a gente fica... O avanço é difícil. Acontece o avanço, mas ele vem em passos lentos. Entendeu? Então, tipo, a gente luta muito pela implementação de nova metodologia dentro do Estado. Teve agora a vinda, né, a chegada da nova lei de licitações que veio obrigando a implementação da metodologia BIM e tudo mais. Mas a gente vê esse tipo de ferramenta voltada sendo desenvolvida para a engenharia é um acontecimento, entendeu? Tipo... Se a gente
pensar bem, é bom que a engenharia não evolua tanto no sentido de que ela é consagrada e ela é confiável. Sim. Vamos pensar pelo outro lado. Sim, mas eu acho que eu confio isso mesmo na engenharia. Mas a gente vê, o que eu vejo, a gente estava conversando mais cedo, eu tenho vontade de ir para a área da tecnologia, exatamente porque você vê que aquilo ali avança muito. Entendeu? E as aplicações que, tanto, eu acho que você enxerga até mais do que eu, né? Porque cara, você vive o mundo da tecnologia, você vive um pouco do mundo da engenharia, mesmo que não seja a nossa civil, né? Mas a engenharia civil precisa, às vezes, de uma carga, de um empurrãozinho, vocês podem andar mais rápido, com a mesma qualidade, mas vamos pegar todos os parâmetros que vocês desenvolveram aqui, que já foram provados e aprovados e tudo mais, vamos aplicar aqui, vamos com a sua ferramenta, ou desenvolveu tal ferramenta que seja um avanço mais rápido, que dê um tiro maior. Você falou agora de BIM. BIM tem uma coisa assim muito bacana, que tem tudo a ver com Magali Robô e outras coisas. O BIM pressupõe que você tem um ambiente comum de dados. Sim. Que é o Common Data Environment. Sim. E esse ambiente comum de dados, ele tem vários formatos de documentos ali misturados. Então, tudo que envolve aquele projeto. Sim. Tem os vários fornecedores atuando em cima de uma mesma plataforma, porque eles têm que combinar, eles têm que conversar, eles têm que ver, eles têm que estar atualizados com as versões dos projetos todos. E ele tem que ser rápido nas informações, porque é um volume de informação absurdo que tem ali. E eu preciso. Então, olha só que bacana, como é que a tecnologia agora... E essa recomendação, que é apenas uma norma, mas não é apenas uma norma, é uma forma de ver que o mundo agora é mais abrangente, que eu não vou ficar só fechado naqueles desenhozinhos, que eu tenho que ir além. E não é só também um engenheiro que está atuando naquele projeto que vai ter acesso àquela informação. Eu tenho o diretor, o presidente, o coordenador, qualquer um, porque aquilo está lá disponível. Sim. Então eu vejo aquele desenho, né, aquele modelo BIM que você é 3D, que vem em várias coisas, mas aquilo não é só aquilo também. Aquilo é fantástico. E você vê aquilo no celular. Então a gente tem também. O acesso à informação essa informação de você percorrer aquele desenho lá com aqueles componentes, né? Tudo no celular. É demais. Aqui, eu não tô nem seguindo tanto esse roteiro aqui. Eu tô fazendo uma função. O roteiro tá aqui, ó. Eu acho essa área tão interessante, Maria Luísa, que a gente vive... A gente tá falando agora. A nossa área da engenharia é uma área que tá caminhando para o seu desenvolvimento. Óbvio que a gente está falando de BIM, já é um avanço muito significativo. Mas se a gente pensar no restante da engenharia civil... método construtivo, materiais e tudo mais. Isso também, no Brasil a gente constrói ainda, tijolo, pedreiro, botando... É óbvio que, é um método que a gente confia, né? Conservador, tudo bem. Não vou entrar nesse mérito. Tá. Mas... tem como melhorar. Tem como melhorar, né? E a sua área é uma área que é muito interessante, que está vivendo esse impulsionamento da tecnologia, a chegada de novas coisas, de uma nova receita, né? Tá acontecendo agora. O que você vê para a área tecnológica futura, assim? Como é que você enxerga essa situação toda acontecendo da inteligência artificial e tudo mais? São coisas que vão acontecendo. A gente fala muito de ecossistema. O que esse ecossistema tem de bom? O ecossistema tem isso, a gente troca ideias. Aí eu contei para você a história de como fazer uma análise estrutural da confiabilidade da estrutura baseado na radiação que estava no ambiente. Sim. Você ficou com isso na cabeça. Amanhã você tem uma situação que você tem um outro tipo de radiação, ou som, ou ultrassom. E você, poxa, eu acho que eu poderia usar essa ideia também para fazer alguma coisa. Ecossistema é uma troca de informações, de competências, em que uma pessoa tira ideia da outra. Então, futuramente e em breve, todo o método de construção civil provavelmente vai mudar absurdamente, porque vamos ter dados estatísticos, vamos ter dados de tempo de manutenção de determinadas peças, de confiabilidade, até de risco de incêndios, como a gente teve agora o caso lá em Hong Kong. Então, a gente vai ter
tanta informação usando inteligência artificial que a receita de como fazer uma melhor construção vai mudar. É o que eu acho. Isso legal. aí. E até a metodologia de contratar, de usar profissionais, da ordem das coisas, até relacionada ao clima. Isso é hora, vai chover amanhã, então eu não vou fazer a laje hoje. Isso vai estar previsto já, porque está tudo coordenado, está tudo mapeado. É, legal. Isso vai ser uma economia de dinheiro, vai ser uma coisa mais confiável, vai ter custos menores, vai ter um trabalho mais limpo, mais uniforme. Vamos confiar mais na tecnologia e na engenharia, né? Porque ela vai estar realmente muito mais simples de ser usada e vai baratear. Em alguma coisa, com certeza. Eu acho que é isso. A engenharia civil hoje é muito conservadora, com medo do novo, assim, do erro. Então, ficando mais robusto a parte de tecnologia, de inteligência artificial, conseguindo ajudar a gente na engenharia civil, a gente vai começar a arriscar um pouco mais, assim. Que não vai ser um risco, na verdade, vai estar consolidado. Então, trabalhar mais com novas metodologias construtivas, com novos produtos. Eu acho que vai ser mais fácil, né? Vir daí pra cá e a gente anda juntos, com certeza. Né? Se você tem dados suficientes para garantir que o que foi feito tem menos risco, porque você já fez uma estatística e fez uma análise, a pessoa vai e arrisca. Sim. Ela não é mais um risco. Que não é um risco, é que hoje a gente chama de risco, mas não é mais um risco. É o melhor caminho, a melhor solução. O risco é você não ter a informação e não ter o dado. Sim, verdade, é isso. Então, isso vai realmente diminuir absurdamente, vai tornar mais acessível às pessoas. Então, você vai conseguir fazer mais obras e eu imagino que moradia é uma coisa que vai ser revolucionária. Sem dúvida, também acho. Né? Assim, instalações elétricas, instalações de telecomunicação. Eu entendo que água e esgoto é um problema mais crítico, né? Que a gente talvez seja menos, não tem como modernizar tanto, mas tem muita coisa sendo feita ainda. Então, acho que eu sou engenheira mecânica, não vou na história de vocês, mas a gente sonha, né? O importante é isso, a gente tem que sonhar bastante para poder ver essas mudanças. Verdade. O que eu fiquei de falar para você a respeito da MAPS 245, né? O que é? A gente já fazia automação de processos usando low code, que eu falei, pequenos parâmetros para customizar. E as empresas contratam a gente para fazer softwares corporativos customizados, sabendo que a gente não customiza a base. Sim. A base é a mesma, a pecinha do Lego é a mesma, mas a gente arma e monta daquele jeito. Agora a gente usa IA para fazer essa customização. Já que os padrões são conhecidos, os parâmetros são conhecidos, a gente pode definir através de um prompt. Eu gostaria de fazer um sistema para fazer o planejamento da construção civil de prédios na região tal. E qual é a sequência que eu devo fazer? E ele cria as etapas com as descrições, os campos necessários, cria formulários online, cria grupos de perfis de usuários que vão atuar em cada etapa desse processo e bota na rede em 3 minutos. Esse é o MAPS 245. Também é uma plataforma, mas essa utilização é direto do cliente ou é da empresa que faz para o cliente poder usar? Qualquer um pode usar. A gente está sugerindo que o cliente use, porque a gente até diz, é um sandbox. No sentido de que uma das maiores preocupações das empresas na hora de implementar um sistema desse não é se vai ficar pronto ou se é caro demais. Às vezes a pessoa entende que é necessário, que é um custo necessário. O que ela fica preocupada é quando botar, né, implantar em produção e na operação, se aquilo vai prejudicar, se aquilo vai parar tudo, se ninguém mais vai trabalhar, se vai ser o caos. Aquele medo, tudo vai dar errado, é o que impede você de investir numa transformação digital. Mas se você testa, você em 3 minutos põe o negócio no ar, você pode botar pessoas para testar, até chegar ao ponto de dizer, não, isso é o que eu quero. E aí ele não vai ter susto, porque ele já testou. Sim. Então, sim, eu acho que a empresa deve usar. Entendi. Porque ela testa, ela avalia. Poxa, aí você vai fazer em 3 minutos, gostei dessa versão, eu fiz o prompt, não ficou legal, vou fazer um novo prompt. Ou então, gostei desse prompt, vai mudar alguma coisa. Alguns dias, ele testou tudo. Entendi. E ele está seguro. Agora eu posso botar em produção, porque não tem risco. Eu já testei, já avaliei, já vi os resultados. Então, é outro patamar. Porque eu vejo que grandes ERPs são implementados porque você já conhece o SAP, conhece empresas nacionais também, a TOTUS, a Alterdata, que tem empresas que fazem isso. Agora, na hora de fazer algumas funções
periféricas e às vezes especialistas, coisas que só o especialista sabe fazer, você tem muito medo de mudar o que já está funcionando. Pô, E tá de interferir, funcionando. é isso, acho que é de interferir no que tá funcionando, né? Você, às vezes muda uma coisa que atrapalha todo o sistema do restante. Mas o Magali Robô, né? Magali isso? Robô. E o Maps 245 são coisas Também diferentes, são então. coisas diferentes, mas plataformas também trabalham diferentes juntas. Trabalham juntos, podem trabalhar juntas. Podem trabalhar juntas. Entendi. Uma lê documentos, conteúdo, processa e faz a inteligência artificial a partir daquele conteúdo que a gente chama de conteúdo corporativo, que são e-mails. Você perguntou se formato e-mail, também ele lê e-mail e os anexos dos e-mails. De documentos, etc., e cria um ambiente, uma base de inteligência para essa empresa. E a Maps cria as soluções automatizadas usando inteligência artificial, e uma aproveita da outra naquilo que for de melhor que a empresa precisar. O Magali Robô já lê arquivo RVT de Revit? A gente ainda não. Tá. Ainda não. É um formato proprietário, né, da Autodesk. Nem é um formato maleável, que eu saiba, né, dentro do padrão BIM, né? Não é um... Não sei, vocês são engenheiros, mas o Revit é um padrão que é editável fora do ambiente Autodesk? Então, Você está falando o código nativo dele? Não, mas você consegue... Ou o que ele gera? O que ele gera. É. Você pega aquele arquivo e você continua tem como o teu salvar projeto. de uma forma também um arquivo Eu não conheço muito bem universal. isso. Ele tem como você salva Você tem como também salvar, de uma forma né? universal. Isso eu sei. Para poder ler em outros programas, assim. Mas, assim, perde um pouco de informação. Ainda perde um pouco de informação, mas tem como. E o Revit é dentro do padrão ISO? É dentro do padrão ISO, segue todo o padrão ISO. Então eu acho que lê sim. Vou testar. Porque eu lembro que estava dentro do ISO. Vamos testar. Tô animada. Vamos testar, E vou te dizer, vamos testar até o próximo podcast lá da festa. Boa, isso aí. A gente falando de metodologia BIM, é o que é mais usado mundialmente, assim, né? É a ferramenta mais usada mundialmente para poder fazer projetos. Então, é por isso que... E o formato, por exemplo, IFC? IFC, é esse exatamente. É esse mesmo. Então... Esse é o que é o universal, né? Que a gente consegue ler nos outros programas também. Legal. Vamos testar. O UFC você tem, consegue isso eu tenho certeza. Então, de qualquer forma, a gente já conseguiria fazer a leitura no IFC. Legal. Legal. Vamos testar, então, na RVT. Eu já estou com um teste. Não, é super importante, porque também as empresas estão começando agora, né? Sim, há muita coisa. Quer dizer, não é um decreto novo, né, de 2021, né, se eu não me engano, essa definição inicial de recomendação. A 14133 da nova legislação de 2021. 21. Não é isso, produção? 21. Mas a gente, assim, vê muitas empresas que estão começando, que estão vendo como é que vai trabalhar e como é que vai fazer, né? Então, tem muita coisa ainda a ser desbravada. Muita todo mundo coisa. Tem que contar o passado também, né? Porque o passado não se joga fora, né? Sim, exatamente. é isso. A gente, lá no Instituto mesmo, a gente vê a barreira, assim, da mudança cultural da coisa. Não é só cultural, é braçal. Quer dizer, então. Mas tem o passado para trás, o pessoal, e aí você fala, o que eu vou até fazer? A implementação da metodologia, de uma metodologia nova, a gente sofre ali para ultrapassar essa barreira, sabe? Deixa de utilizar isso, vem utilizar isso aqui. Mas eu faço tão assim bem dessa forma, por que eu vou usar esse que eu não sei fazer direito? O processual da coisa, você vai deixar de fazer dessa forma e a gente vai utilizar essa metodologia. Entendeu? E aí eu vou... Desculpa eu estar entrevistando vocês. Não, mas é isso. Mas o que vocês veem de mais interessante nesse momento? Quer dizer, vocês estão conseguindo pegar projetos que vão ser analisados simultaneamente? Quer dizer, uma parte civil com a hidráulica, com a elétrica? Qual é a principal vantagem nesse momento onde vocês estão? Também, a velocidade, precisão, acho que a precisão... Redução de custo, né, realmente. A comunicação também... Principalmente no retrabalho, né? No retrabalho. Você tem menos erro, né? No erro também, quando chega lá. A gente lidando com uma equipe grande, o ideal
né? Você coloca... Porque todo mundo trabalha na mesma plataforma. Todo mundo trabalha na mesma plataforma. Então, todo mundo vendo a mesma coisa. Exatamente. Não tem Aí é o ideal. Desculpa, eu não vi que estava errado. Porque, tipo, antigamente, vou te mandar o arquivo, trabalha em cima do meu arquivo. Daqui a pouco você já tá com uma coisa, disparou em duplicar, então, ó, faz isso enquanto o outro tá fazendo... Cara, começa a gerar uma confusão. Sem dúvida. A gente trabalhando numa plataforma só, beleza, a gente vai reduzir eu vejo que isso é muito ganho, né? E permite que mais empresas entrem nesse processo. Sim, sem dúvida. Porque quando você tinha pouco controle, você era obrigado a trabalhar com 2 ou 3 empresas, porque já é difícil trabalhar com 2, ainda mais com um monte. Sim. Agora você pode usar realmente a experiência das melhores empresas em cada pedaço, porque elas vão estar compartilhando as mesmas informações e o risco de perder, de fazer algo errado é muito menor. Exatamente. A gente tem um cliente que tem uma plataforma nossa que está com mais de 200 parceiros comerciais trabalhando juntos, mandando projetos, fazendo desenhos, etc. Tá vendo? Ai, que legal. Legal pra caramba. É uma empresa de civil voltada para a área de construção civil. É a TBG. Que é na área de óleo e gás, né? Então é a transmissão de óleo e gás. Que legal. Que legal. Top Hoje, demais. qual é o maior cliente que você tem assim dentro da plataforma, que utiliza a plataforma? Temos clientes de várias naturezas. Como a gente faz um projeto na horizontal, a gente não é especialista em engenharia. Então, por isso que às vezes eu aqui não tenho tanto conhecimento como quem implementou, o gerente que fez a implantação, por exemplo. Mas eu tenho a Estácio, que é uma grande cliente nossa, tem a Odebrecht, que é cliente nossa, a Carvalho Rocha, que é cliente nossa. Então, tem inúmeras empresas assim, de vários portes. Como é que... Você estava perguntando esse negócio do funcionamento do desenvolvimento de um projeto dentro da nossa área. Como é que é o desenvolvimento de projeto dentro da sua área? Pois é, ela já era simples, porque como a gente conseguia fazer usando low code... tinha uma grande vantagem de você permitir que... eu contrato pessoas muito inteligentes. Qual é a vantagem? Não preciso ter tanta experiência assim, porque a ferramenta ela já tem uma base robusta. O técnico que programa, ele não tem a liberdade de fazer uma grande besteira. Vamos dizer assim, ele tem condições de aprender usando... com a troca com o cliente. Então, a gente começa a modelar pessoas muito perspicazes na demanda que o cliente tem e a gente vai construindo isso. Uma outra coisa é que, como a gente também é low code, a gente errou, quer dizer, não é aquilo exatamente que o cliente queria, a gente consegue voltar atrás e fazer do jeito que ele queria. Como se fosse uma peça de Lego mesmo, então eu consigo construir. Então, dá para evoluir. Então, a pessoa, às vezes, queria uma coisa no primeiro momento do projeto, diferente da civil, e agora ele quer diferente, ele quer mais, porque ele não sabia que dava pra fazer aquilo. Então, agora que ele sabe que dá, eu quero mais. E é o usual, o cliente ir além. E a gente consegue ir adicionando as pecinhas e colocando a mais. O que não é tão simples, derrubar uma parede e botar em outro lugar. Né? Então, a gente consegue aumentar em departamentos, aumentar em uso e aumentar em funcionalidade. Então, a gente consegue fazer isso. Isso é bem bacana. Seus clientes chegam para você com as demandas, mas com qual razão? Tipo, eu quero implementar isso para... Tá. Eles querem ter controle. Eles querem ter controle da informação. 100% que é isso. Alguns querem ter controle porque o cliente dele precisa de controle. Então, às vezes, ele presta serviços a uma outra empresa e essa empresa precisa de controle, ela faz uso, porque às vezes gera dados estratégicos e ele precisa ter essa informação muito precisa. O caso de uma empresa que usa dados de engenharia, então ele precisa estar sempre atualizado, controle de versões. Ele não pode ter o risco de estar usando ou no normativo uma norma desatualizada. Então ele não pode ter esse risco. E ele tem que ter acesso à informação muito rapidamente. E da melhor forma possível. É controle em diferentes níveis. Controle em diferentes níveis. E também ele tem que ter controle de quem fez o quê. Então, um cliente veio a nós uma vez porque ele tinha um processo de compras muito distribuído, em mais de 300 unidades espalhadas pelo Brasil, e o pagamento era concentrado. E lá, quando ele recebia a nota fiscal, a nota chegava, mas o cara esquecia de pagar...
perdia a informação, quantas vezes um fornecedor fala, eu esqueci de pagar. E às vezes ele sofria multas, ele tinha até protesto de uma compra insignificante frente ao porte da empresa, mas que gerava vários transtornos para a empresa de modo geral. Então ele falou, eu preciso ter controle sobre essa situação. Então a gente passou, e ele já tinha o SAP. Mas o SAP não fazia esse tipo de controle. Então a gente implementou todo um sistema de pagamento, de apoio ao pagamento das unidades, para que eles entrassem com a nota fiscal, com tudo mais, e todas as cobranças e divergências eles já recebiam automaticamente. Então esse é o tipo de coisa que a pessoa faz. E até RH, com férias de funcionário, contratação de funcionário, ele faz qualquer coisa. Já era assim antes. E agora, com a IA, fica mais fácil de você sentir isso e fazer teste. Uma coisa que você comentou, a empresa vai fazer ela mesma. Às vezes ela é receosa de contratar um consultor para pedir um troço que pode ser ou impossível ou fácil demais. Você sempre fica na dúvida, eu devo contratar alguém nessa situação? Testa usando IA. E aí ele vai trazer uma solução para você e você vai conseguir enxergar aquilo que você já tinha o sentimento, já tinha a necessidade, mas não sabia como é que ia se materializar. Agora você sabe como é que vai se materializar. Maria Luísa, deixa eu te fazer uma pergunta. Depois da pandemia, muitas empresas implementaram, assim, para ficar de vez mesmo a cultura do home office. Sim. Teve um aumento grande de procura pelo seu serviço da empresa depois disso? É muito interessante, né? Você vê, o primeiro impacto que eu vi é que a gente já usava isso, já era o dia a dia das empresas. Elas não sabiam que elas conseguiam usar o home office. Primeiro ponto. Que elas fizeram conta, mas a gente consegue usar? Eu falei, lógico que consegue, você mesmo não contratou o serviço que tem essa característica. É mesmo, então, para eles foi muito fácil. Então, o primeiro ponto é que alguns sistemas que eles tinham não funcionaram no home office, mas o nosso sempre funcionou. Legal. Então, foi uma tranquilidade que a gente deu para o nosso cliente naquele primeiro momento, que foi desesperador. Depois, as empresas começaram a vir a nós e procurar. Nós precisamos conseguir manter esse dia a dia funcionando. É a informação, é o dado. E coisas interessantes surgiram. Foi nessa época do início da pandemia que surgiu a Magali lendo e-mail. Lendo e-mail. Por quê? Porque eles recebiam algumas de outras partes, e-mails com anexos, carregados de anexos, planilhas, notas fiscais, um monte de coisa, porque as pessoas estavam se estruturando. Antes chegava no papel lá em cima da mesa deles. De repente, passou a chegar por meios mais diversos. E aí o cara pegava aquele e-mail recheado de anexos e falou assim, o que eu faço com isso? Aí manda para Magali que ela tira tudo do lugar, classifica direitinho e lê. Então a gente começou a trabalhar aí. Então foi uma demanda do cliente. Entendi. Uma situação que eu sinceramente nem sei por que ele chegou ao nível de receber tantos e-mails e anexos, mas foi uma reestruturação interna deles lá, com seus fornecedores, etc., que acabou levando a ele a essa situação. E daria um trabalho danado para ele, ficar desmembrando isso, botando numa pastinha, carregando isso tudo. Sim, ai, que legal. Então a pandemia mudou muito o cenário de muita coisa. É. E trouxe muitas oportunidades. Sim, verdade. Aqui, a questão a gente está falando muito da inteligência artificial. O que você imagina para o futuro, assim, com a aplicação a gente estava conversando mais cedo aquela questão do analista e do analista júnior, analista sênior. O que você imagina? A gente estava até conversando antes sobre aquele filme Cantando na Chuva, que eu falei, né? Que é um filme que fala sobre mudanças tecnológicas. E a gente não sabe qual é o atributo que você precisa ter daqui a alguns anos para lidar com a tecnologia que vai ser disponível, né? E isso é preocupante, né? E a gente não sabe mesmo do futuro. Mas eu imagino que aquilo que se achava antes, que a inteligência artificial ia substituir só atividades rotineiras e repetitivas e básicas, não é mais isso que vai acontecer. Você vai ter uma inteligência artificial propondo soluções alternativas, disruptivas e coisas bem bacanas. E você tem que ter humanos capazes de gerenciar bem isso. E eu não sei até que ponto a gente está apto a isso, porque a gente gosta de receber instruções. Mas a inteligência artificial já recebe instruções. Então a gente precisa de líderes que vão liderar essa legião de robôs. Verdade. Que vai saber para onde ir, que caminho tomar.
a partir daquilo que for construído pelos robôs. Então, a gente vai ter que ter muito bom senso, muito senso humano, porque é o lado que o robô não vai ter, né? É verdade, que vai acabar seguindo parâmetros, né? Mas tem que ter um bom senso e essa ideia de futuro, né? Mas eles também têm o outro lado, que é os que vão construir os robôs. É verdade. E que a gente não pode excluir o Brasil dessa corrida. Porque provavelmente no futuro próximo, médio, né? Não vai ter outra coisa a ser feita pela humanidade a não ser construir robôs e liderar robôs. Porque o resto vão fazer os robôs. É verdade. É verdade, gente. Então, como é que vai sobrar espaço pra gente, né? Eu me preocupo muito com isso. E acho que a gente tem que preservar o Brasil disso. E nós aqui, optando por soluções brasileiras, por ideias brasileiras, porque quando não tiver mais nada a ser feito, alguém vai fazer isso pra gente. E uma outra coisa que aí eu acho que o futuro vai trazer, que é mais tecnológico, é essas grandes modelos de linguagem, né, que são os LLMs, e que hoje se pensa neles como concentrados em pequenos players, né, são as big techs que concentram essas informações. Eu imagino que a gente pode ter um pouco diferente isso, que a gente pode voltar às origens da internet e ter uma IAs localizadas, onde o seu conhecimento fica aqui e o meu conhecimento fica aqui, e os protocolos, que são as formas de se comunicar, serão os mais diversos. Então você vai falar uma base em inglês, vai falar com uma base em francês, entre eles, sem precisar de intermediários. Porque conhecimento é uma coisa muito valiosa. Eu acho muito pouco provável que a gente vai deixar continuar que outros detenham o seu conhecimento e vendam ele. Porque a inteligência artificial de terceiros é a venda do conhecimento que você tem. É verdade. Eu acho que hoje vai estar assim, ok, mas no futuro não vai ser assim. Eu acho que as pessoas vão querer resguardar esse conhecimento de alguma forma, mas ainda assim transmitir para o outro com uma remuneração. E eles vão ter seus próprios mecanismos para trocar com o outro sem ter esse intermediário que vai ser a grande Big Tech que vai ficar com esse conhecimento para depois vender. Bom. Então eu acho que isso pode acontecer. Então o futuro da inteligência artificial tem uma chance de ter núcleos pequenos, small language models, especialistas. Vai substituir os protocolos também, quer dizer, eu não preciso ter um protocolo para falar com você. Se você não entende o que eu falo, a inteligência artificial de um vai se entender com a inteligência do outro, então vai ter um idioma diferente, vai ter protocolos diferentes, então você vai percorrer caminhos não antes vistos. Eu não vou precisar talvez de um cabo, eu posso usar vários modelos distintos a qualquer momento. Isso é bem fora do padrão, é bem disruptivo, mas eu acho que isso tem chance. Porque se a inteligência artificial consegue se adaptar, por que ela não pode passar uma codificação diferente para mim ou para ele? Então isso pode acontecer. E eu acho que vai ser um mundo bem bacana. Legal, boa visão. Vocês ficam preocupados, assim, de... Gente, aonde eu vou me encaixar nesse mundo que... Claro. Qual vai ser a minha utilidade? Eu acho muito importante estar preocupado. Mas o que a gente fala muito, a gente conversa muito, eu falei para vocês que a gente está fazendo um curso todo voltado à tecnologia lá no Instituto, né? A gente está promovendo essa capacitação voltada à tecnologia, com inteligência artificial e tudo mais, todo mundo se formando. E dentro dos cursos a gente debate muito isso. Assim, o que vai sobrar pra gente, sabe? E quais são os riscos? O que a gente tem que ter, tem que hoje trabalhar para ter melhor no futuro, né? Tipo, você aprender a projetar é fácil. Tipo, mas a parte emocional, né? Às vezes o profissional lá no futuro, um futuro próximo, talvez não seja mais escolhido, tipo, o cara é um gênio, o cara é não sei o quê, ele é ótimo de lidar, ele é um cara super comunicativo, vai ser talvez as ferramentas que sejam mais valiosas futuramente. Pois é. Mas a gente não sabe pessoa, ainda, né? E não a técnica. A técnica talvez vá... O que a gente falou do Júnior, né? Que a gente estava no evento e eles falaram,
analistas júniores vão acabar, porque hoje é comum que as empresas peguem os júniores para programar coisas que os sêniores idealizaram. Mas provavelmente é o sênior que vai acabar, porque eu não preciso mais ter um sênior idealizando, uma vez que a inteligência artificial pode reunir todo o conhecimento necessário para isso. Então você não sabe, hoje realmente não se sabe o que vai estar. O que vai acontecer. Mas a gente sabe o que a IA não vai fazer, provavelmente, que é essa gestão humana e apontar os caminhos. Sim. Eu também vejo dessa forma. Aqui, ó, você perguntou há pouco a questão, tipo, quais são os problemas dentro do desenvolvimento de projeto, né? Quais são os problemas comuns na sua área? Quais são os maiores problemas que a gente enfrenta hoje? Eu acho... Quando eu falei que eu acho que a engenharia civil é boa porque ela é confiável, é uma razão. A tecnologia, ela sofre muito com ataques, né? Com cibersegurança, e a gente é obrigado a investir muito nisso. Então, é um custo altíssimo que a gente faz o tempo todo, atento, com 1000 alarmes, com 1000 coisas. Por quê? Porque a gente não tem uma estrutura estável, bem protegida, e que o ambiente se proteja. Porque a segurança, de modo geral, acontece porque todos se protegem. Então, o inimigo, o bandido, aquele que está querendo pôr em risco a tua operação, ele não tem espaço para entrar. Isso em situações tradicionais. Mas na cibersegurança é um pouco diferente. Então, hoje, é o maior problema que se enfrenta é a cibersegurança, porque não tem uma estabilidade em que você define tudo que sai daqui está expulso. Porque não é dizer, coisas antigas são mais frágeis. Mas se você vê o diferente, você poderia expulsar o diferente, porque você está na cara que ele é um bandido, ele é alguém que está com má intenção entrando na sua operação. Mas se você não é capaz de reconhecer isso, você não consegue se defender. Então, acho que um dos problemas é você não ter uma tecnologia que deixe todos tranquilos. Então, você põe medo no avô, você não clica ali nesse link porque é perigoso. Não é justo que você ponha no idoso a responsabilidade para a integridade da conta dele. Alguém tinha que fazer isso por ele. Verdade. Não é? De botar a culpa na gente o tempo todo. Mas você clicou, você falou alô, você fez isso, mas ele vai se clonar sua voz. Isso é o problema, que a tecnologia... E aí vai ser cada vez pior, né? Porque hoje não tem uma rede que se protege. Então, aí eu, por ter uma origem na engenharia nuclear, que é uma área que tem a segurança como ponto mais importante, eu sou muito preocupada com isso, porque tem 1000 protocolos, 1000 redundâncias na engenharia nuclear, na engenharia aeronáutica, né? É uma engenharia que precisa de muita segurança. E a gente não usa esses mesmos mecanismos na tecnologia. A gente é muito impulsivo, tem que melhorar, tem que inovar, etc. É importante, é da nossa cara, a tecnologia tem que ser inovadora. Sim. Mas a gente não pode colocar o humano num segundo plano, colocando a culpa nele, colocando a responsabilidade nele. Isso é muito ruim. Então esse eu acho que é o maior problema que a gente tem hoje. E que a dificuldade, eu acho, de enfrentar é a articulação de todos. Se todos estivessem juntos, se articulando para se proteger, talvez não fosse tão difícil assim se proteger. Entendi. Boa. Quer fazer o último bloco? Da ponte para o futuro? Isso. Claro. Maria Luísa, então vamos lá. O que você tem hoje, assim, depois dessa nossa conversa, qual é a sua visão... ou pode ser também uma provocação para o futuro do Estado, do mundo, enfim, como você acha melhor? O que você tem a dizer sobre, uma frase curta, mas vendo o nosso futuro, assim? Eu acho que a gente tem que se valorizar bastante, acreditar que somos capazes de transformar, de melhorar a nossa vida da forma única e particular. Quer dizer, a gente propor soluções para nós mesmos. E não apenas aguardar que os outros proponham soluções e tragam coisas que são consagradas e não sejamos capazes de criar algo inovador. Isso vale para o nosso país, vale para o nosso estado, vale para a nossa cidade, né? Boa. Se eu pudesse resumir nossa conversa em uma palavra, qual seria? Uau, eu sou... eu tenho que procurar o chat GPT. Deixa eu abrir aqui. Ver quais são as palavras mais usadas. Não.
Foi difícil essa pergunta. Essa foi uma né? pergunta difícil, mas Não eu tava deveria... no nosso roteiro Não, também, mas você eu não não pode li, eu nem preparar li pra muito. isso. Eu não li muito. Eu também não tinha passado a conversa ainda. Ecossistema. Eu ainda acho que é o ecossistema que faz com que as coisas girem. Boa. Posso contar Boa. uma história final? Claro. Claro. Eu li Lógico. outro dia que o plástico bolha foi inventado por algum, não sei qual era a formação deles, mas que era para ser papel de parede. Sério? Não sei se é fake news. Eu até procurei ver na internet, acho que é verdade realmente. E que não deu certo, dá para entender. Mas eles viviam num ecossistema tão rico que a IBM tomou conhecimento da construção daquele tipo de embalagem e achou que era necessário para o trabalho dela. Então, ecossistema é algo vivo e forte, que você convive com pessoas em volta e pode ser que aquela ideia que ele teve não foi a melhor Mas é possível, aplicável em outra mas é coisa. aplicável em outra coisa. E ele não espera algo vir do exterior, de uma entidade maior. Ele vai querer aplicar isso do dia a dia para o parceiro, para aquele amigo, para aquela pessoa que teve a ideia. Eu acho que a gente tem que desconstruir um pouco esse mito de que tudo tem que vir pronto de fora. É, isso Verdade, mesmo. Tá certo. Né? Então, o ecossistema que todo mundo fala, mas a prática em si é muito difícil, é isso. É você trocar ideias, é conversar, ficar pensando, sair pensando, caramba, como é que é isso que eu quero aplicar. E aí a engenharia e ecossistema. A engenharia para construir e o ecossistema para ter ideias. É, tá certo. É isso mesmo. A gente vê isso muito. Tipo, se a gente explodir um pouco esse conceito do ecossistema e levar em consideração as conexões sociais, né? Tipo, a IBM estava ali, às vezes estava em volta do desenvolvedor, né, vendo o que ele estava fazendo. Ele teve acesso àquela pessoa. A gente proporciona isso aqui, esse ecossistema dentro do Fala Infra. É verdade. Nasceu exatamente para que isso aconteça. Que a gente meio que crie um novo ecossistema, trazendo pessoas como você, pessoas como secretários, políticos, técnicos aqui para trazer ideias novas, para falar coisas que estão acontecendo agora que muita gente não tem o conhecimento, né? E possam se conectar com a gente, tanto com os nossos convidados quanto com a gente. A Mica veio aqui, a gente está trabalhando num projeto super bacana Isso, com a Mica, exatamente. depois que ela veio frutos. aqui, enfim, então é isso. É. É unir forças das mãos Exatamente. e evoluir. E ter ideia. Que é isso. Ótimo exemplo, foi ótimo, é isso mesmo. A Mica é a vice-presidente do CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. A gente, numa conversa, logo depois do que acabou o episódio, a gente tá desenhando um evento para engenharia e para arquitetura no estado, para trazer de novo o protagonismo da engenharia, do Rio de Janeiro em si, né? Trazendo grandes eventos e tudo mais. E tá saindo, viu? Devagarzinho. É o ecossistema. E foi fruto do Fala Infra. Exatamente. Foi fruto do Fala Infra. Legal. Exatamente, legal. Isso acontecendo. Isso aí. Legal. E a gente vai o quê? Agora o RBT Agora... no Magali Robô. É isso. É isso. Quer agradecer? Vamos encerrar? Vamos encerrar, Então, então. que eu acho que já acabou o nosso tempo, mas foi uma delícia essa conversa. A gente Foi poderia bem ficar bacana, muito mais bem tempo bacana. conversando. Muito mais. Teve perguntas que eu nem fiz. Super incrível, Exatamente. Muito obrigada, Maria Luísa, Obrigada pela a sua vocês. presença. Muito obrigado Obrigada por Simpático, esse papo fui super maravilhoso. acolhida, foi maravilhoso, foi sim. Um prazer te conhecer que eu não conhecia. Pois é. Prazer Verdade. foi meu. Muito Vamos obrigada. participar, quero ver esse evento também. Com Lógico que a certeza, gente vai vai ser agora fazer os convidada. testes. né, Vamos, Magali? agora vamos fazer esses Ela testes. pode participar do nosso evento. Ela pode participar do nosso Isso, também. É a verdade, Maria Luísa. Muito obrigado por dispor do seu tempo, vir Obrigada, aqui para Leonardo. conversar com a gente e trazer todo esse conhecimento. Você é uma pessoa incrível, uma pessoa que tem, que viveu coisas diferentes, que está dentro de uma área, viveu uma área diferente, a área da engenharia nuclear, estava muito além do seu tempo, né? Que você lá atrás você começou a ver a questão toda da inteligência artificial, da tecnologia em si, né? Falando no geral.
né? Então, tipo, cara, você tem muito a ensinar a todos que estão perto de você. E tem que passar um pouco dessa visão que você provavelmente tem muito melhor do que a gente que está vendo esse cenário acontecer há pouco tempo. Eu acho que um pouco da minha missão é fazer essas conexões. Quer dizer, eu estava à frente do meu tempo, acredito que sim. Mas junto comigo tinha um monte de gente da universidade fazendo coisas incríveis e pioneiras. Depois eu fui para empreendedorismo e também tem essas pessoas fazendo muita coisa, fazendo muita entrega. E eu acabei indo para liderança, que a gente não falou sobre isso, vai ficar para a próxima. Eu juro que eu ia entrar nesse tema, mas não deu tempo. Eu fui presidente da CESP, do conselho, de tudo isso, porque eu quero mostrar para a sociedade como tem empresas fazendo coisas incríveis no Brasil. E por aí. Isso, então a gente tem que comunicar. Verdade. É verdade. Ó, muito obrigado. Obrigada. Quer encerrar? Você que é Obrigada. ótima de encerrar o negócio todo. Curtam, compartilhem. Aí, E não, já tá sabendo ela tudo. sabe muito mais do que eu. Eu queria agradecer também aos espectadores que estão ouvindo a gente até agora, estão acompanhando o Fala Infra com a gente. Queria falar que a gente está disponível em todas as plataformas digitais, no Spotify, no YouTube, no Instagram. E o que eu tô esquecendo? Spotify. Curte, compartilha. Isso, Falei manda todas pra já. vizinha, manda pra mãe, É pro isso. avô, E a gente tá todo aqui de mundo. 15 em 15 dias, gente, gravando com convidados incríveis como a Maria Luísa. Então, muito isso obrigada, mesmo. viu? Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigado mesmo.